Olá, boa tarde, sou Tatiane, mulher negra de cabelos com tranças, estatura mediana. Estou usando um vestido jeans, ao meu fundo tem uma parede branca. Vou começar agora a fazer a apresentação da proposta avaliativa para esse módulo. Mas, primeiramente, eu gostaria de informar que fiz por diversas tentativas contatos com um colega através de fórum e por um e-mail, mas não obtive sucesso para a realização dessa atividade em dupla ou em grupo. Portanto, como não obtive êxito nas minhas tentativas, estou fazendo esse trabalho individual para não ser lesada quanto a essa proposta avaliativa. Vou começar a apresentação. Informo aqui que o formato escolhido foi o formato de narrativa e assim farei a apresentação e o decorrer do trabalho proposto. Quero compartilhar, com vocês algumas ideias que foram fundamentais para a elucidação da temática proposta, como proposta avaliativa. Então, vou apresentar algumas ideias fundamentais para Vygotsky sobre o desenvolvimento da linguagem, que é muito mais, e ele diz, que é muito mais do que apenas um conceito de comunicação. E ele nos ensina que a linguagem é um elemento central na construção de quem somos, na nossa subjetividade, na forma que pertencemos à cultura, segundo o autor. Em seu desenvolvimento, ele diz que a linguagem ela é uma ferramenta mediadora entre indivíduos e o mundo. E não serve apenas para expressarmos o que pensamos, mas principalmente para construirmos o pensamento. Isso quer dizer que aprendemos a pensar com base na linguagem que recebemos do nosso meio social. Ao longo do desenvolvimento infantil, destacam-se conceitos espontâneos como, que surgem das experiências do dia a dia e dos conceitos científicos que são aprendidos de forma sistemática na escola. Por exemplo, ambos são importantes. O que torna o aprendizado mais rico é a interação entre eles. É nesse processo que a linguagem tem um papel fundamental. É por meio dela que a criança se apropria de significados culturais, compreende o mundo e forma sua própria identidade. Ela se relaciona com o mundo assim, através das interações. Assim, a linguagem não é algo que simplesmente descreve a realidade, mas sim que constrói. Fecha aspas. Em relação à realidade, se pensarmos na nossa própria experiência, percebemos que os nossos modos de falar, até mesmo considerando o que é possível ou impossível, está diretamente ligado à cultura em que estamos inseridos. A linguagem que usamos molda a forma como nos vemos e como nos relacionamos com o outro. Fecha aspas. Portanto, compreender a linguagem propõe que é entender o que ela é. E é muito mais do que um meio de troca de informações. Ela é uma via para o desenvolvimento do pensamento, para a formação do sujeito, enraizamento cultural. Para educarmos, precisamos olhar para a linguagem como uma ponte entre o mundo interior e o mundo social ao seu redor. Então, a linguagem ela vai muito além da comunicação. Ela é formadora de subjetividade, constrói um potencial cultural, um pertencimento cultural. A linguagem, como uma ferramenta mediadora, é uma linguagem que media a relação entre o indivíduo e o mundo.
Permite pensar, refletir, organizar as experiências, desenvolver-se através da interação. E eu, mais uma vez, falando dos conhecimentos adquiridos, então, conceitos espontâneos, por exemplo, surgem da nossa vivência pessoal e cotidiana. Saber o que é quente para tocar em algo, né? Por exemplo. E o conceito científico vai ser aprendido na escola. Então, por exemplo, saber o que é quente está relacionado à temperatura, a calor, seria um estudo sistemático. E aí, a devida importância está nas duas, tanto no conhecimento adquirido de forma espontânea quanto na sistemática. A subjetividade e a cultura diz que a linguagem constrói a identidade e a forma de pensar. E usar a linguagem na cultura, a criança ela interage com ela, né? Há uma interação. Ela aprende valores, símbolos, ela constrói subjetividade, a forma de ver o mundo e de ver a si mesma. Relação com a realidade, a forma como falamos mal da compreensão da realidade, nosso modo de pensar, depende das palavras e dos conceitos que conhecemos. A educação precisa valorizar a linguagem e o meio, forma de pensamento, expressão, interação social e cultural. Então, a linguagem é um instrumento de pensamento, caminho, desenvolvimento, é a base da subjetividade e da cultura. É o papel essencial na educação e no crescimento humano. Então, o professor ele surge como o ser mediador dessas relações e de vital importância, né? Extremamente importante. Falando ainda mais sobre o processo de interação social, vamos considerar que o conhecimento não nasce isoladamente no indivíduo. Surge a partir de conceitos do contato com os outros sujeitos. A criança aprende primeiro num plano social com o outro e depois individualiza esse saber. E agora a gente vai falar sobre um outro marcador de extrema importância que foi abordado na temática e na pesquisa, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP. Então, refere-se à distância entre o que a criança já consegue fazer sozinha e o que ela pode fazer com ajuda. A aprendizagem mais eficaz ocorre na ZDP com o apoio de um adulto, colega mais experiente ou mediador. O desenvolvimento cognitivo, ele depende dessa transformação e da relação social, né, com o outro. E é apoiar que a criança nessa zona se desenvolva é de fundamental importância, né? Permitir que ela avance é de extrema importância. Mediação por instrumentos e signos, né? O ser humano utiliza os instrumentos, ferramentas, né, para interagir com o mundo. A linguagem é o principal sistema dos signos e o seu uso transforma o modo como a criança pensa e age. A mediação é o que nos torna culturalmente humanos, é o que diferencia o aprendizado humano do animal. Internalização dessas funções, né, psicológicas. As interações sociais se internalizam, ou seja, elas passam a fazer parte da mente do indivíduo. E funções de memória, atenção, pensamento lógico, externas, compartilhadas, se tornam funções psicologicamente superiores, né? E aí o desenvolvimento cognitivo depende dessa transformação da relação social em estrutura mental. E aí, para a nossa figura central da abordagem temática, Vygotsky, o desenvolvimento humano não pode ser compreendido sem considerar a interação social. O aprendizado acontece primeiro entre as pessoas, nas trocas, nas conversas, nos gestos, e depois esse conhecimento é internalizado pelas crianças. Ou seja, a interação vem
antes do pensamento individual. E aí, um dos conceitos mais conhecidos de Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal, e ela representa aquele espaço entre o que a criança já sabe fazer sozinha e aquilo que ela ainda não sabe, mas pode aprender com ajuda. Ensinar dentro da ZDP é oferecer um apoio certo no momento certo, nem fácil nem demais, nem impossível. Esse processo só acontece graças à mediação. E o principal mediador no processo de linguagem, no desenvolvimento humano, é a linguagem, que é um tipo de signo. Por meio delas, as crianças aprendem, elas organizam, elas transformam o mundo ao redor. A linguagem e os signos culturais. E por fim, nesse processo, deve-se levar à internalização, aquilo que começa do lado de fora, o diálogo, brincadeira, e acaba se tornando parte do funcionamento interno da mente. A criança se apoia na cultura da linguagem dos saberes e assim ela desenvolve culturalmente e subjetivamente. Agradeço aqui e termino a exposição do trabalho proposto. Obrigada.